Estamos de regresso com o nosso consultório de hoje. Continuamos a falar de saúde e bem-estar até bem perto das 5 da tarde e mais uma vez vamos abrir as portas do programa às suas questões. Mais à frente, na última parte, terá a oportunidade aqui no consultório de esclarecer dúvidas relacionadas com gastroenterologia. 225083297 é o número de telefone que pode continuar a marcar para ficar inscrito e garantir então a sua vez. Pode também fazê-lo através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt ou ainda do nosso WhatsApp 963 143 663. Junte-se a nós enquanto descobrimos o que é a dispepsia funcional. Está connosco o Dr. Armando Peixoto, médico gastroenterologista. Obrigada, Sr. Doutor, por juntar-se a nós no consultório. Obrigado pelo convite. Obrigada mais uma vez, também por depois ouvir os nossos telespectadores. Portanto, muitas pessoas queixam-se de má digestão frequente. Não sei se chama a dispepsia funcional uma condição, uma doença. Estamos perante o quê? Boa tarde e obrigado novamente pelo convite. Realmente o termo dispepsia é muito desconhecido da população geral, mas estamos a falar de um termo que engloba sintomas que são muito frequentes, mais frequentes que muitas condições que nós vimos aqui muitas vezes falar, como a doença de refluxo, a síndrome do intestino irritável. O termo dispepsia funcional é uma coisa diferente do que é dispepsia. Portanto, a dispepsia relaciona-se com um conjunto de sintomas que podem ter diferentes características, mas que se localizam na região da parte de cima do abdômen, na região que nós dizemos gástrica ou duodenal, portanto, da parte do tubo digestivo superior. E que pode ter várias características, desde síndromes dolorosas, ardor nesta região, sintomas relacionados com a alimentação, nomeadamente infartamento após as refeições ou uma saciedade precoce, são os sintomas mais genericamente associados àquilo que é a dispepsia. Nós, quando falamos em dispepsia funcional, estamos a falar quando este tipo de sintomas não é justificável por nenhum exame complementar de diagnóstico que nós façamos para investigar as queixas. Portanto, temos a chamada dispepsia não investigada e depois de investigada e não haver nenhuma alteração estrutural que justifique as queixas, temos a dispepsia funcional. Diga-se que mais de 75% dos casos de pessoas com queixas gástricas crónicas vão entrar nesta definição. Daí que seja tão prevalente na população este tipo de sintomas que depois estão aglomerados, estão debaixo desta guarda-chuva deste termo dispepsia e que achamos por bem também trazer cá para que também, quando falamos disto na consulta, não ser um termo que tenha que ser desconfiado, porque é tão comum que convém que as pessoas também vão se familiarizando com alguns dos termos que nós utilizamos. E estes sintomas, de facto, são tão comuns, mas as pessoas conseguem atribuir estes sintomas a este nome, mesmo pelos profissionais de saúde, reconhecem aqueles sintomas, não é? De todo. Mas não lhes dão este nome, não é? Dispepsia. Certo. Sim, habitualmente, as pessoas habitualmente queixam-se de um desconforto no estômago ou a azia. Muitas vezes as pessoas até relacionam a azia como o ardor que vai pelo peito acima, o ardor retroesternal, que não é bem o termo, esse é o termo pirose em medicina, mas o termo azia tem mais a ver com a sensação de ardor a nível gástrico. E depois temos as pessoas que têm as tais síndromes associadas às refeições, aquilo que nós chamamos o distresse pós-prandial. Pós-prandial é após as refeições. Portanto, tudo isto está dentro deste termo. É verdade que os médicos também muitas vezes não utilizam esta nomenclatura, ou por não estarem tão familiarizados, ou porque existem outras palavras que podem, de alguma forma, simplificar aquilo que o doente tem, como, por exemplo, epigastralgias, portanto, sintomas a nível do epigastro, portanto, a parte superior do abdômen, onde se localiza o estômago, ou as questões dos infartamentos. Portanto, vários termos que justificam aqui coisas diferentes e às vezes a mesma coisa, mas que nós colocamos realmente este termo para sabermos que temos que abordar sintomas localizados naquele segmento do tubo digestivo e que podem muitas vezes acompanhar outras síndromes do tubo digestivo. Aliás, a dispepsia funcional está frequentemente associada a queixas de refluxo, por exemplo, ou até a quadros de síndrome do intestino irritável. E essas pessoas até com síndromes que envolvem múltiplos órgãos, múltiplas localizações, tendem até a ter sintomas mais intensos e alguma refratariedade maior às terapêuticas. Mas sim, a nomenclatura não é fácil, mas cabe-nos a nós também médicos simplificar estes termos e colocá-los em cima da mesa para que, lá mais uma vez, nas consultas não sou de forma estranha que nós utilizemos estas palavras. E com certeza lá em casa agora estarão
a pensar, não é? Que têm este googlar problema, ou no ChatGPT. e que vão depois partilhar com o seu médico. Que fatores é que precisam de estar reunidos então para termos estes sintomas? O stress, os hábitos alimentares têm de facto um peso importante? Certo. Se calhar antes de responder diretamente a essa questão, Alexandra, podemos separar aqui as questões da dispepsia e da dispepsia funcional. Portanto, nós quando estamos a falar de dispepsia funcional, como eu disse no início, estamos a falar deste tipo de queixas crónicas, não causadas por uma alteração estrutural que seja objetivável. Isto implica habitualmente uma endoscopia digestiva alta, frequentemente também a pesquisa da infecção pelo Helicobacter pylori, aquela bactéria muito famosa do estômago dos portugueses e que pode ser causa deste tipo de queixas crónicas e, portanto, exige sempre a sua pesquisa e erradicação se não tiver sido feito previamente. E em algumas situações, sobretudo quando há alguns sinais de alarme que nos obrigam a fazer exames adicionais para procurar o motivo das queixas, como perdas de sangue, anemia e por aí fora, que levantam uma maior suspeita de haver alguma patologia estrutural que possa não ser identificada apenas pela endoscopia digestiva alta. Portanto, estamos a falar da minoria dos doentes. Portanto, algumas situações podem dar sintomas dispépticos crónicos, uma úlcera péptica, um próprio cancro gástrico, podem dar sintomas e nós temos que estar alerta para escolher esse tipo de situações. Mais uma vez, mais de 75% dos casos vão entrar na tal dispepsia funcional e sim, aí obviamente que a relação com alterações a nível do sistema nervoso central, nomeadamente o stress, síndromes de depressão e outro tipo de patologia mental, bem como a relação com a alimentação, é muito comum. E muitas vezes nós identificamos isso nas próprias consultas ou os próprios doentes até reportam que esses sintomas podem estar mais ou menos relacionados com os períodos de alimentação ou com algum tipo de alimento em particular e gostam de saber se podem tratar o seu sintoma com essas modificações na dieta que eles também vão identificando. Portanto, sim, é muito comum que a relação quer com uma situação, quer com outra, como qualquer outra síndrome funcional do tubo digestivo, que tem muitas vezes essa associação. Claro que essa associação que os doentes muitas vezes identificam não é linear do ponto de vista daquilo que é o diagnóstico de intolerâncias alimentares ou da relação direta com o sistema nervoso central, nem depois na abordagem terapêutica, se as modificações dietéticas ou as alterações de estilo de vida ou até medicações relacionadas com o stress que vão necessariamente funcionar nas queixas gástricas dos doentes. Mas sim, na maior parte dos casos tem essa associação e é-nos reportado pelos doentes. Sim. Está cada vez mais estudada a ligação intestino-cérebro, neste caso também. Portanto, também poderá aqui agravar alguns destes sintomas do estômago, o stress, pode piorar os sintomas? O que habitualmente acontece, vamos ver, existem muitos fenómenos aqui que podem estar associados, fenómenos mecânicos, portanto, alterações da motilidade do tubo digestivo, portanto, um tubo digestivo que a nível gástrico está mais acelerado em termos de esvaziamento ou mais retardado, isso também é relativamente comum e pode estar associado a determinadas queixas. Temos a ativação do sistema imunitário do próprio tubo digestivo, temos também fenómenos relacionados com a ativação por parte de determinados alimentos de receptores, nomeadamente a nível duodenal, logo após o estômago, que depois por via retrógrada vão alterar o movimento do próprio estômago e estar associado a esses sintomas, o que muitas vezes o stress, a depressão, portanto, as perturbações de ansiedade e por aí fora podem envolver nestes sintomas, tem que ver com dois mecanismos essenciais. Por um lado, a hipersensibilidade visceral, que é muito comum nos distúrbios do eixo intestino-cérebro, aquilo que a gente habitualmente chama de distúrbios funcionais, porque faz com que as pessoas tenham limiares de sintomas ou de desconforto com estímulos mais baixos do que aquilo que o restante da população iria reportar. Isso é um primeiro fenómeno. E muitas vezes está associado com os mecanismos a nível central, o sistema nervoso central, que estão desregulados e não conseguem frenar o desconforto que vem desses estímulos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a hipervigilância. Se uma pessoa estiver conscienciosa de que um determinado estímulo lhe vai causar sintomas, ela está muitas vezes alerta para isso. E isto é o típico das refeições. Se uma pessoa associa o desconforto gástrico ao período das refeições, muitas vezes vem à consulta dizer eu não posso comer nada que tudo me faz mal. Obviamente que podem comer muita coisa e que a maior parte das coisas não lhe vão fazer mal, mas esta relação de aversão com a alimentação acaba por ter um chamado efeito nocebo, que é se a pessoa sabe que vai se alimentar, já está a prever que vai ter o desconforto. E então, essa hipervigilância faz com que, efetivamente, esse desconforto muitas vezes seja desencadeado
com estímulos muito baixos, por um lado, e por outro lado, que as pessoas começam a ter comportamentos de evicção para evitar que o sintoma surja. E podemos chegar em situações, sobretudo nos aspectos mais graves destas condições, das pessoas terem restrições absurdas, muitas vezes, precisamente porque esta desregulação do eixo intestino-cérebro não foi abordada de uma forma estrutural ou não foi valorizada como parte das queixas. Mas é de facto muito comum, não é? É. A questão é que nós fazemos endoscopias e dizemos ao doente está tudo bem, claro. Ou então dizemos que há uma gastrite, e este é um ponto importante, a dissociação entre sintomas gástricos e a presença de gastrite, portanto, inflamação no estômago, que qualquer pessoa vai ter se fizer umas biópsias, não há hipótese. Portanto, 100% das pessoas que façam uma endoscopia digestiva alta vai aparecer a palavra gastrite no relatório da anatomia patológica porque há células inflamatórias no estômago. A questão é se é valorizável ou não essa gastrite. O estômago é uma porta aberta para o meio ambiente. Todos os dias recebe agressões por parte do mundo externo. Basta nós alimentarmos. Portanto, é normal que essas respostas existam. É contaminado por agentes bacterianos e outro tipo de agentes microbianos. Portanto, é normal que o estômago tenha respostas imunológicas que são objetivadas nas biópsias. Mas não é isso que interessa, na verdade. O que interessa é se essa gastrite tem alterações celulares que nos implica depois uma vigilância a longo prazo por causa do risco oncológico, risco de desenvolvimento de cancro. Mas a associação dessas alterações de endoscopia com os sintomas é extremamente baixa. É inferior a 20%. Há estudos a mostrar à volta dos 15% de a atividade inflamatória vista no estômago está relacionada com as queixas crónicas do doente, seja ela de dor, de infartamento, de ardor, do que seja. Portanto, a endoscopia digestiva é difícil de explicar a uma pessoa na consulta, é extremamente, não é? Sobretudo quando muitas vezes a própria comunidade médica reporta ao doente, isto deve ser da sua gastrite. Exatamente. Então vamos tratar a gastrite. Depois fazem os inibidores de protões, os famosos protetores, que não modificam minimamente a história natural das gastrites. Só que aqui, Sr. Doutor, vai fazer diferença, não é? Pronto, e portanto, e por isso é que cá estamos hoje, para que possamos ter esta conversa de que vai muito para além daquilo que é visto numa endoscopia digestiva alta. E os sintomas não têm, na maior parte das vezes, que ver com aquilo que nós vimos na endoscopia. O outro problema é que quando nós fazemos uma endoscopia e a endoscopia mostra alterações mínimas ou nenhuma alteração de todo, quando o relatório é entregue ao doente, diz assim, está tudo bem. Está tudo bem na endoscopia, não está tudo bem com os sintomas do doente. Claro, continua e, portanto, a ter o doente vai frustrado, a comunicação não é ideal, o doente vai frustrado porque leva um exame dito normal, mas o sofrimento dele continua. Acompanha-o. Portanto, nós temos que ter consultas que têm que ser estruturadas para estes distúrbios de interação intestino-cérebro, porque são extremamente comuns. Basta pensar que uma pessoa com um estômago perfeitamente normal pode ter, isto do ponto de vista morfológico, pode ter uma dor tão intensa quanto uma pessoa que vai a uma urgência com uma úlcera perfurada. A questão aqui é, a mesma intensidade de dor está associada a fenómenos completamente distintos. E como é que nós explicamos isto? É muito complexo. Portanto, tem que ver com fatores localizados no próprio tubo digestivo, nas paredes do tubo digestivo, no sistema nervoso do tubo digestivo, mas naturalmente alterações a nível central do processamento da dor, da modulação das respostas pelo sistema nervoso central, e por isso é que nós hoje em dia atuamos frequentemente na gastroenterologia, em particular na dispepsia funcional, com aquilo que nós chamamos os neuromoduladores. Mas como é que ajuda, então, o doente que tem um exame aparentemente normal, mas que continua com estes sintomas? Obviamente que a abordagem vai depender do tipo de sintomas. Portanto, nós dividimos os sintomas em dois grandes grupos, um relacionado com a dor e com o ardor epigástrico, portanto, essa sensação mais presumivelmente associada ao ácido do estômago, embora isto não seja linear, e depois temos os sintomas mais relacionados com os fenómenos da alimentação, tanto o infartamento após as refeições ou a saciedade precoce, a incapacidade de terminar uma refeição dita normal. Nós habitualmente dividimos isto nestes dois grupos, embora seja frequente o chamado overlap, portanto a sobreposição destas queixas. Mas, independentemente disso, esta categorização ajuda-nos a tentar entender se podemos abordar mais ou focar-nos mais numa inibição, por exemplo, da secreção do ácido, com o dito protetor. Portanto, não estamos a proteger o estômago, estamos a aumentar o pH dentro do estômago para perceber se o ácido só pode haver uma hipersensibilidade ao ácido gástrico e, com isso, melhorar os sintomas do doente. A pessoa não produz mais ácido que as outras, nem o ácido lhe está a fazer mal. Mas pode estar numa fase de hipersensibilidade em que nós, reduzindo a acidez do estômago, podemos melhorar os sintomas da mesma fase. O protetor gástrico vai ajudar nesse caso? Está validado para todo este tipo de queixas, portanto, é habitualmente a primeira linha após a erradicação do Helicobacter, quando ele está positivo,
mas frequentemente as pessoas não respondem ao chamado protetor. E depois aí temos dois problemas, que é não respondem, depois a partir do momento em que o protetor falha, parece que entramos numa nuvem de o que é que vamos fazer. E por outro lado, retirar depois esta medicação é fundamental, porque se ela não funcionou, o estômago precisa de ácido. Faz parte do nosso processo digestivo. É uma barreira contra agentes infecciosos. Não é à toa que o principal efeito adverso a longo prazo da toma crónica dos inibidores de protões, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensa que tem a ver com os osteoporoses, com a falta de nutrientes ou com as demências, tem a ver precisamente com infecções do tubo digestivo, que é uma barreira que se perde. Pronto, portanto, há que retirar essa medicação e depois propor outras estratégias. Essas estratégias podem passar por medicação que altera a sensibilidade visceral, portanto, a geração e a transmissão da dor, ou fármacos que alterem a motilidade do tubo digestivo, portanto, que o permitam esvaziar mais depressa, por exemplo, se tivermos queixas associadas presumivelmente a um esvaziamento mais retardado do estômago. Portanto, caso a caso, depois nós escolhemos e todas essas medicações têm os seus prós e os seus contras, mas é preciso explicar isto muito bem. Em particular, quando utilizamos neuromoduladores, portanto, fármacos da área da psiquiatria, como antidepressivos ou antipsicóticos, que têm efeitos positivos em doses mais baixas em muitos sintomas gástricos. Não é comum as pessoas saírem da consulta a dizerem, então o médico receitou-me algo para a cabeça, para o cérebro. Se um doente sai da consulta a dizer isso, é porque o médico falhou. Não explicou bem aquilo que estava a prescrever. Porque, obviamente, que quando for à farmácia e comprar um medicamento, o que vem na caixa é um antidepressivo. Porque, naturalmente, foram fármacos, na maior parte deles, que foram criados para a área da psiquiatria há décadas atrás. E, portanto, é normal que eles sejam vendidos dessa forma. E porque, muitas vezes, os próprios psiquiatras utilizam no tratamento de todo tipo de patologias. Mas deve-se dizer, e eu não ficaria satisfeito com esta entrevista se não dissesse isto, é que nós, em gastroenterologia, utilizamos doses frequentemente mais baixas para modular sintomas digestivos do que aqueles que são utilizados na psiquiatria. E mais, estes efeitos positivos no tubo digestivo são independentes do impacto que tem a nível do sistema nervoso central. Portanto, um doente pode ter uma síndrome depressiva ou uma perturbação da ansiedade e nós estamos a utilizar fármacos que vão melhorar sintomas digestivos sem que isso vá modular muito a nível da resposta central. Porque nós não somos psiquiatras e, portanto, se o doente realmente tem uma síndrome desse género que precisa ser abordada, não vamos ser nós gastroenterologistas. O que frequentemente acontece é nós trabalhamos em parceria com o gastroenterologista, com o psiquiatra. Porquê? Porque a seleção dos fármacos é importante, porque se nós conseguimos, com menos fármacos, atuar nas duas áreas, porreiro, e muitas vezes temos que combinar fármacos que têm mecanismos de ação diferentes, em que pode, por exemplo, haver um benefício na dor do estômago, mas, por exemplo, na fase da acomodação inicial da refeição, que é o estômago dilatar-se para receber o alimento e lidar com o aumento da pressão. Por isso é que nós, quando acabamos de comer, sentimos um papozinho aqui na zona do estômago. É normal, é perfeitamente normal, porque é o estômago a acomodar a refeição na parte inicial da digestão. Se esse mecanismo falha, aumenta a pressão dentro do estômago e as pessoas sentem-se desconfortáveis. Uma das formas que nós temos para modular essa resposta é utilizar neuromoduladores que eram inicialmente prescritos como sendo antidepressivos ou antipsicóticos. Portanto, há que explicar isto muito bem, perder este tempo na consulta para que as pessoas, quando cheguem à farmácia, mesmo que o farmacêutico, que muitas vezes não está à vontade com este tipo de temáticas, possa dizer, tenho a certeza de que era isto, não se enganou o médico. Claro, não se enganou porque a informação vai da consulta e o doente vai seguro quando vai comprar a medicação. Portanto, não só percebemos o que é dispepsia funcional, como pusemos os pontos nos is, quando de facto é prescrito numa consulta de gastroenterologia, medicação psiquiátrica, não é? É isso que acontece. Certo. Muito bem. E se as pessoas tiverem dúvidas, devem esclarecer todas essas questões. E os médicos têm a obrigação de o fazer também. Claro, para depois poder tomar essa medicação. Muito obrigada, Sr. Doutor. Obrigada por esta explicação sobre este tema complexo, mas o Dr. Armando Peixoto conseguiu aqui explicar-nos com bastante pormenor e por isso agora vamos abrir as portas do consultório também às suas dúvidas. Se ainda tem questões, podem ser essas questões colocadas aqui no consultório através do 225083297, do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt ou do nosso WhatsApp 963 143 663. Até já.